Bom pessoal, questão 19, ele fala que uma parcela de disco circular, mostrada na figura tal, que é essa figura aqui, existe para... Ele dá uma variação de ângulo entre 30 e 150 graus, e uma variação para R também, uma espessura para a calota, uma espessura para o disco de R a 2R. A gente já consegue ver que é uma figura superficial, então o nosso dq vai ser em função de um QS ds, e o QS, a densidade superficial, ele dá Q0 cosseno de θ. Como a nossa densidade superficial é variável aqui, ó, tem um cosseno de θ, a gente não pode afirmar com muita certeza que anula ou não anula no eixo X ou no eixo Y. É melhor, nesses casos é melhor a gente fazer no braço e ver se anular ela vai zerar a integral, e se não anular, não anulou. Aí quando a gente substitui esse QS aqui no nosso QS, o QS foi dado, né? A gente fica aqui o nosso dq é Q0 cosseno de θ R dr dθ, certo? Isso daqui é meu ds, né? Não, cosseno de θ não. Esse daqui, ó. Isso aqui é meu ds. Certo. Então, vamos fazer primeiro para decomposição para o eixo X. Aqui a gente tem que ver quando a gente pega o infinitesimal aqui, né? Primeiramente, a gente vai campo elétrico para cá, a decomposição para X e a decomposição para Y. dEx, dEy. O θ que está aqui aparece aqui, certo? Então, nossa decomposição para X vai ser 1 sobre 4πε0 dq r quadrado cosseno de θ. Só que o que é o dq, como a gente já viu anteriormente, é isso tudo aqui. Ou seja, aqui a gente vai ficar com, substituindo o dq, a gente fica com Q0 cosseno de θ R dr dθ vezes cosseno de θ. Vai aparecer um cosseno ao quadrado, mas isso não deve assustar ninguém. Ou seja, a gente vai ficar aqui com 1 sobre 4πε0 vezes Q0, arrumando as coisas nos seus devidos lugares. Aqui a gente vai ter, simplificando o R, a gente vai ter um dr sobre R, né? Aqui a gente vai ter um cosseno ao quadrado de θ dθ, certo? Como a gente não quer dx, a gente quer ex, a gente vai fazer o que? Como a gente fez até agora, a gente vai integrar o R e a gente vai integrar o θ. Qual vai ser a varredura do R? Vai ser de R a 2R, certo? Então esse vai ser o nosso limite de integração, R a 2R. E a variação do θ, qual vai ser a varredura do nosso θ? Ele vai varrer a figura daqui até aqui, que vai ser de 30 a 150, que é π sobre 6, a 5π sobre 6. E talvez essa seja a parte mais difícil da questão, que é a integral de cosseno quadrado de θ, mas também não é difícil. A integral de dr sobre r a gente cai no ln, e aí a resposta tem que resolver essa integral para ter a resposta. Aqui, quando a gente fizer para d e y, a gente vai cair numa integral de cosseno de θ vezes seno de θ dθ. A integral disso é seno ao quadrado de θ sobre 2. Substituindo nesses limites aqui, dá zero. E qualquer coisa multiplicado por zero dá zero. Ou seja, o nosso d, se você quiser resolver aí, o dy dá zero. O campo em y, na direção y, é zero. O procedimento vai ser exatamente o mesmo, a variação de r vai ser a mesma, só que aqui a gente vai cair numa integral um pouquinho diferente e essa integral zera. Quando ele zera, ele nos dá que o nosso campo na direção y é zero. E esse é o resultado da questão, que é só vai ter campo elétrico na direção x, que é o resultado dessa integral aqui de cima. Bom, agora a gente vai fazer a questão 20 e a partir desse momento a gente termina um bloco de questões, que
que era o campo elétrico em pontos, em superfícies e coisas assim, que a gente vai passar agora a trabalhar com placas condutoras e capacitores, conjunto de lâminas e cálculo do campo elétrico nessa disposição agora. Bom, a letra A dessa questão pede pra gente calcular o campo elétrico entre as placas e ver se há ruptura do dielétrico. Bom, quando ele pede pra gente verificar se há ruptura do dielétrico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o campo elétrico. A gente vai calcular o campo elétrico aqui então, por essa fórmula, que é a tensão dividida pela tensão aplicada nessas placas aqui, dividido pela distância entre as placas. Como aqui ele deu a constante dielétrica do ar em milímetros, então eu não vou me preocupar em passar esse 6 para metros. Então a gente vai ter isso aqui dividido por 6. O resultado disso dá 1,6 vezes 10 na 3 volts por milímetro, certo? Ou seja, o campo elétrico aplicado nessas placas aqui é menor do que a constante dielétrica. Ele é menor do que o máximo que o ar ali no meio aguenta antes de romper. Então, se o campo é menor do que a constante, não há rompimento do dielétrico. Bom, agora na letra B, ele pede pra gente calcular o campo elétrico nos três dielétricos e pergunta se rompe em algum deles. Então aqui o procedimento é um pouquinho diferente em relação à letra A, porque eu vou igualar as induções elétricas. Primeiro eu vou dividir a questão, uma passagem aqui. Primeiro eu vou fazer a passagem do ar para o vidro. Esse é o jeito de fazer esse tipo de questão. Primeiro aqui eu vou passar do ar para o vidro e vou igualar. A gente consegue observar aqui a continuidade da componente normal de indução elétrica, ou seja, D1 igual a D2. Consigo fazer essa igualdade. E aqui do vidro para o ar, que é desse meio para esse ar aqui, vidro para o ar, a gente também observa a continuidade da componente normal de indução, ou seja, eu consigo igualar o D2 ao D3. D2 igual a D3. O que é a indução elétrica? Indução elétrica é o campo elétrico E1 vezes a permissividade que aquele meio está inserido. E aqui na questão ele deu que o do ar, aqui é o ar, então aqui é ε0, e ele deu que o do vidro é 4 vezes o do ar, então é 4 vezes ε0, E2. Cortei os épsilons e descobri que o campo elétrico do vidro é 4 vezes maior que o campo elétrico do ar. E aqui é a mesma coisa, 4 vezes ε0, E2, igual a ε0, E3. Ou seja, o campo elétrico do vidro é 4 vezes o campo elétrico do ar. Bom, então aqui, fazendo uma correção, o campo elétrico do ar é 4 vezes maior que o campo elétrico do vidro, e não o contrário, como eu tinha falado. Bom, agora a gente achou a relação entre os campos e a gente vai calcular o valor desses campos. A gente sabe que o módulo de V é igual à integral de E dl, certo? Ou seja, essa integral aqui nos dá E1 vezes a distância, vezes 2 aqui, vezes eu vou notar como A, mais E2 vezes B, a distância 2 aqui, mais, que é 2 milímetros, vezes E3 vezes C. Tudo isso igual a tensão. Só que a gente tem uma equação e 3 incógnitas, ou seja, a gente não vai conseguir resolver essa equação. Por isso que eu encontrei relação entre os campos, para transformar transformar essa equação com uma só incógnita e encontrar ela. Aqui eu vou
vou resolver tudo para, vamos escolher para E2. Eu vou substituir E1 por 4 vezes E2 e vou substituir E3 por 4 vezes E2. Vou ficar tudo em função de E2 e resolver. E aqui no lugar de A, B e C, eu sei que eles são todos iguais, são todos 2 milímetros. Então eu vou botar em evidência. V é igual 2 em evidência, né? 4 E2 mais E2 mais 4 E2. A tensão ele deu, que é 10 kV, e a gente acha que E2 é igual a 0,55 kV por milímetro. A partir do momento que eu achei o E2, eu achei o E1, que é igual ao E3. E1 igual a E3, que é igual a 2,22 kV por milímetro. Ou seja, nessa disposição aqui, o campo elétrico em 1 é igual ao campo elétrico em 3, que é 2,22, e o campo elétrico em 2 é 0,55. Como todos esses campos elétricos são ainda menores que as suas respectivas constantes dielétricas, a gente sabe que em nenhum momento nenhum deles vai romper. Bom pessoal, então aqui a gente vai fazer o exercício do capítulo 3, 21, onde ele dá uma combinação de dielétricos e pede na questão A para calcular o campo elétrico entre elas. Aqui a gente tem dois tipos de campo elétrico que a gente vai calcular, duas maneiras, né? Que uma seria aqui, a outra seria aqui. No caso, esse primeiro aqui, a gente vai calcular pelaquela fórmula direta que seria assim no caso, né? O campo elétrico é igual ao módulo dele, né? É igual a variação da tensão sobre o comprimento que eu vou chamar de X, que a gente sabe aqui que é 3 milímetros, né? Essa fórmula aqui também, ela pode ter outra cara, que seria E, o módulo, é igual ao gradiente, aprendido ali no capítulo 1 e 2, de V. Tá, feito isso então, ele já dá pra gente as medidas. Essa tensão aqui ele dá pra gente é de 4 kV. Então seria aqui 4 kV dividido por 3 milímetros. Esse campo aqui daria então uma resultante de 1,33 kV por milímetro. Esse aqui no caso seria o campo E3, deixa eu só anotar certinho então. E3 é igual a 1,33 kV por milímetro. Agora, para calcular o campo 1 e o campo 2, a gente tem que associar de acordo com a indução elétrica que passa entre o meio 1 e o meio 2. Então a gente vai igualar agora o meio 1 com o meio 2. Tá, primeiro a gente vem daquela fórmula que vou botar aqui a tensão é igual a distância do campo 1 vezes o campo 1, que seria 2 milímetros vezes E1, mais a distância do campo 2, do dielétrico aqui 2, vezes o campo 2, que seria 1 vezes o E2. Tá, essa equação aqui ela tem duas incógnitas e a gente tem apenas uma equação, então a gente tem que achar uma relação do campo 1 com o campo 2, que a gente vai achar agora sim, igualando a indução do campo 1 com o campo 2. Ou seja, então, D1 é igual a D2. Isso aqui implica em dizer o que? Tem que achar comparando a indução do campo 1 com o campo 2. Aqui diz que E1 é igual a 1 vezes V0, e foi dado também que o E2 é igual a 3 vezes V0. Então a gente vai usar isso agora. Então D2 vai ser 3 vezes o E0 vezes o E2,
que é igual E1 vezes o E0. Dessa relação aqui, então, a gente vai tirar aqui E1 é igual 3E2. Tá, após achar então a relação de E1 com E2, dizendo que o E1 vai ser 3 vezes o E2, a gente vai voltar então nessa fórmula que a gente vai conseguir achar o E2. Então a gente substitui o E1 por 3E2, vai ficar 6E2 mais E2 igual a 4. Portanto, a gente vai concluir aqui que o E2 é igual a 0,57 kV por milímetro. Logo, voltando aqui na relação, então, a gente vai achar o E1, que é igual a 1,714 kV por milímetro. Ou seja, vai romper o E1, porque no enunciado da questão diz que para todos os dielétricos a gente tinha um K igual a 1,5 kV, né, a rigidez máxima do dielétrico. Então, do E2 foi 0,57, não rompe. O E3 a gente achou direto, pela fórmula do módulo do campo elétrico é igual ao gradiente de V. Então, o E1 ficou com 1,714 kV por milímetro. Ele é o único que rompe, então. É isso aí, pessoal.